muito bem-vindos. Gente, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos 8. Estejamos em oração pelos casais, estaremos viajando, teremos a viagem missionária no próximo final de semana, na bela, aconchegante e histórica Penedo, Alagoas. Então, será um momento muito proveitoso para os nossos casais. Atos 8, a partir do verso 26. Esqueci de novo de trazer, Carlinha, o script das crianças. É mole, Camila, eu preparei um esquemazinho para as crianças anotarem a mensagem. Mas não lembro de imprimir e trazer. Mas aí, quem anote, tá? As crianças aí, tá certo? Para estarem participando, ativas aí neste momento. Atos 8, 26 a 40, vamos colocar de pé. Eu vou ler um versículo, os irmãos leiam o seguinte. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E estava no caminho de volta para casa, sentado na sua carruagem, e ele lia o livro do profeta Isaías. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e, como cordeiro mudo diante do tosquiador, não abriu a boca. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui está a água, que me impede de ser batizado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. 40. Pai, nesta manhã, que o Teu Santo Espírito, que conduz o Teu povo, possa nos conduzir à Tua palavra, para que aprendamos sobre ela e vivamos de acordo com ela. Tudo para o louvor da Tua glória. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, o livro de Atos, que nós estamos meditando nas manhãs de domingo, pela graça e misericórdia do Senhor,
é chamado na sua Bíblia e na minha de Atos dos Apóstolos. Não está assim na sua Bíblia? Atos dos Apóstolos. Mas, Marcel, o que muitos dizem, e com toda certeza, é que o nome verdadeiro do livro, que representaria a essência do livro, deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, lá em João 14, a partir do verso 16, Cristo vai dizer: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E o verso 17 vai dizer: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E é interessante que esse outro conselheiro, do qual Cristo aqui promete, é a palavra que muitos conhecem, né? Paráclitos, que significa aquele que é chamado para estar ao lado. Aquele que é chamado para estar ao lado, para dar assistência, para dar conselho, para dar encorajamento, para dar encaminhamento. Nós vivemos hoje, meus irmãos, minhas irmãs, na era do Espírito Santo, que é Deus. Cristo não está mais presencialmente conosco, fisicamente, como ele estava no seu ministério público. Obviamente que ele é Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, mas aprove ao Senhor que Cristo fosse elevado à destra dele, glorificado, e ele enviasse o Espírito Santo para estar conosco. Então, o Espírito Santo, muito bem, Ada, o Espírito Santo, ele é agora aquele que guia a igreja de Deus. Por isso que lá em Atos 1:8, nós fomos lembrados do que Cristo disse: mas receberão poder ao receber sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus promete enviar o Espírito Santo para habitar permanentemente na vida dos crentes, servindo como consolador, servindo como conselheiro, servindo como guia, que leva todas as pessoas à verdade. Isso é muito importante para nós, porque por vezes, parece que quando nós compartilhamos o Evangelho com algumas pessoas, a gente diz: fulano tem um coração de pedra tão petrificado que é impossível aquela pessoa receber a Cristo. Mas todos nós somos impossíveis de receber a Cristo, não fosse a atuação poderosa, milagrosa do Espírito Santo de Deus. Por isso a importância do ministério do Espírito Santo, para nos guiar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E observe que a promessa é de que ele estará conosco para todo sempre. Então, meus irmãos, o ministério do Espírito Santo, ele é uma realidade na vida da igreja. Mas eu pergunto a vocês e eu, estamos tendo a sensibilidade de ouvirmos a voz do Espírito? Preste atenção, meu irmão. Quando você creu em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, pode ter sido em um culto, pode ter sido em casa, pode ter sido lendo a Bíblia, pode ter sido assistindo uma pregação na televisão, pode ser tido ouvindo um sermão no jornal, não importa como e onde, mas quando você compreendeu a mensagem do Evangelho, quando você compreendeu quem é Jesus Cristo, que ele morreu na cruz por você, você ali recebeu o Espírito Santo na sua vida, que é o que chamamos de conversão. Ele habita em nós, ponto. A Bíblia é, meus irmãos, minhas irmãs, categórica: nós somos a habitação do Espírito Santo. Agora a pergunta é: e agora? Então a primeira coisa que temos que aprender com essa história, meus irmãos, da conversão do eunuco, nós precisamos ter sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, para não incorrermos com aquela imaturidade ainda na adolescência de Samuel, a qual Deus falava: Samuel, Samuel. Não é filme de terror, não. É a voz de Deus: Samuel, Samuel. Eli, você me chamou? Samuel, não, vai dormir. Ele estava dormindo na igreja, no pátio.
num colchonete, na área como essa daqui. E depois de falar 3 vezes, ele disse: olha, da próxima vez que você ouvir, diga, fala, que o teu servo ouve. Samuel era muito jovenzinho para entender a voz, discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas nós, não mais, porque agora o Espírito habita em nós. Então precisamos ter sensibilidade. Olha o verso 26. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Essa expressão anjo do Senhor, a gente pode entender como de fato que Deus mandou um anjo, mas os irmãos vão ver mais na frente que é o próprio Espírito de Deus quem vai dirigir. Coloca aí o 29, rapidinho, depois você volta para o 26. Olha o 29. O Espírito disse a Filipe. Então, alguns entendem que esse anjo, na verdade, pode ser o próprio Espírito Santo, atuando no interior de Filipe. Mas também pode ter sido os dois. Um anjo e depois o Espírito Santo orientando Filipe. Então, volta para o 26. O que nós compreendemos aqui, meus irmãos, é que, nesse momento especial, Deus envia Filipe para uma obra interessante. Se você for lembrar do que nós conversamos semana passada, Filipe ele é enviado para uma cidade de Samaria, também chamada de Samaria. E Filipe ali ele vai pregar na cidade. E a cidade vai se converter. As pessoas irão confessar os seus pecados a Cristo. Vai ser uma conversão comunitária, a ponto de chamarem os apóstolos, e eles enviam Pedro e João para verificar o que estava acontecendo. E depois que Pedro e João chegam, ora, eles recebem o Espírito Santo, já falamos isso na semana passada, o Pentecoste samaritano. E então agora Filipe sai de cena, porque Filipe é um diácono, é um servo, é um evangelista. Ele vai ter uma pequena passagem aqui na Bíblia, em Atos 8, mas ele sai de cena e Deus envia agora Filipe para um outro desafio. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Em um momento está Filipe pregando para uma cidade, e aí você tem um avivamento em Samaria. Depois o Espírito diz: vem cá, vamos fazer agora um discipulado 1 a 1. Você não vai falar mais para a cidade, você vai falar com uma pessoa só. Isso mostra que quem tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito não está preocupado com holofotes, não está preocupado com recompensas, está preocupado simplesmente em obedecer. Se é para evangelizar uma cidade, se é para evangelizar uma pessoa, um transeunte, uma pessoa, um viajante, não importa. O que importa é a gente ter a sensibilidade de ouvir. Como esse anjo falou com Filipe, não sabemos. Mas sabemos que esse anjo falou. E o anjo do Senhor disse: vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém até Gaza. Essa Gaza é antiga, né? Ainda hoje tem Gaza. Essa Gaza aí, possivelmente é uma Gaza que foi destruída um pouco antes de Cristo, mas é na mesma região, já fronteira com o Egito, onde hoje tem uma passagem chamada Portão de Rafá, hoje em dia, aquela região por ali, o Rafa, né? Então, o Espírito diz: olha, Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante porque os anjos nunca experimentaram pessoalmente a graça de Deus. Observe o que eu estou dizendo. Os anjos nunca experimentaram pessoalmente a graça de Deus, de modo que eles não podem dar testemunho do que significa ser salvo. Os anjos foram criados de uma maneira diferente. Houve uma rebelião, Judas vai contar isso no livro dele, e um terço dos anjos do céu se rebelaram. E para esses anjos do céu não tem graça. Para esses anjos que se rebelaram não tem salvação, não tem misericórdia. Eles estão perdidos para sempre. E os que permaneceram fiéis porque foram criados dessa forma, mas eles não experimentaram a graça de Deus que há em Jesus Cristo. Os anjos não podem evangelizar,
Os anjos não podem falar do amor de Deus que há em Jesus, porque eles não foram alvo desse amor. Por isso que o anjo aparece para Filipe e diz: Filipe, é você que tem que ir. Vá para o sul. E é interessante que a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, nesse contexto, meus irmãos, preste atenção, é sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, para falarmos de Jesus às pessoas. Observe ali, já no ministério de Paulo, coloca aí Atos 13, verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. Aqui é muito vivo, é como se ele fosse, é uma pessoa, né? Mas é como se ele estivesse aqui na reunião e dissesse de maneira bem clara. E ele disse, o Espírito Santo, isso aqui, meus irmãos, tomem um cuidado, não estamos falando aqui de profeta, estamos falando do Espírito falar ao seu interior. O Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Volte aí para o 8:26. Meus irmãos, você tem tido o cuidado de ouvir a voz do Espírito Santo quando ele lhe manda compartilhar a palavra de Deus com alguém? Já aconteceu de você sentir o desejo de falar alguma coisa com alguém, de mandar um versículo para alguém? Já aconteceu de você sentir no coração, dizer: gente, eu queria falar para aquela pessoa alguma coisa de Cristo, eu não sei falar muito bem, eu tenho dificuldade, mas eu estou sentindo um desejo no meu coração. Aprendamos a ouvir a voz do Espírito. Todas as vezes que você tiver um interesse de falar para alguém do Evangelho, é o Espírito Santo falando para você. Porque o Espírito, o ministério do Espírito é anunciar a Cristo, é glorificar a Cristo, é fazer com que o pecador compreenda o Evangelho e se converta. Não é aquela voz, a sua voz interior, que você fala: olha, vixe, eu estou com um desejo no meu coração de comer uma feijoada. Não é Espírito Santo não, meu irmão. Aí é a sua voz mesmo. Aí eu estou sentindo aqui, olha, sentindo um desejo assim, vai caminhar na praia. E vá. Mas isso não é o Espírito Santo, é você mesmo, porque nós temos o nosso eu interior. Aqui, quando eu estou falando sobre ter sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito, é para a gente, meu irmão, minha irmã, ficar disponível para Deus, ouvindo. E quando você sentir esse desejo, aí agora, se você sente esse desejo, vá. Precisamos obedecer à voz do Espírito de Deus. Olha o verso 27. Ele se levantou e partiu. Ele se levantou e partiu. Porque, meu irmão, não adianta você ouvir a voz do Senhor se você não está disposta a ser guiado por Ele. Coloca aí rapidinho Romanos 8,14. Olha só o que diz Romanos 8,14. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são. E o que é ser conduzido? O Espírito não pegará você com a mão à força. O Espírito não faz isso. Vem cá, você vai sim. Aí você vai igual a criança chorando, né? Criança chorando e o pai arrastando. Eu já vi uma cena dessa no shopping, né? Criança chorando e o pai arrastando a criança, varrendo o chão do shopping. O Espírito não fará isso conosco. O Espírito dirá para você: fale para ela do amor de Deus, fale que Deus consola, fale dos planos do Senhor. Aí você tem duas opções: ou você segue aquilo que Filipe fez, ou você se tranca. Comigo já aconteceu, não sei com os irmãos, mas comigo já aconteceu algumas vezes de eu sentir o desejo de falar com alguém e não falar. Isso é muito ruim, meus irmãos. E porque não é toda hora que você sente isso. Não é você estar aqui dizendo: ai, tive um desejo interior de chegar ali, subir no telhado e começar a falar de Cristo. Não, não é assim. São experiências, são momentos. E às vezes é inusitado. Às vezes pode ser numa clínica aguardando um médico.
você com uma pessoa ao lado, a pessoa fala com você alguma coisa, você ouve, de repente, plum, um desejo no coração, fale alguma coisa. Aí você, e agora? E agora, Senhor? Volto para 8:27, Atos 8:27. Agora é. Qual é a mensagem do Evangelho para nós? Se levante e faça. Fale. Se o Espírito está chamando você para falar para alguém do Evangelho, fale. Sabe por quê, meu irmão? O mesmo Espírito que nos comissiona a fazer é o mesmo que nos capacita para fazermos isso. E no Evangelho, na comunicação do Evangelho, não há, meus irmãos, não há espaço para muita coisa trabalhada. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A discrepância do homem simples Filipe para o ministro da fazenda da rainha de Candace. Não há espaço para você dizer, não, olha, mas eu não tenho um vocabulário rebuscado. Não é isso, o Evangelho é simples. O Evangelho é sobre o amor de Deus para todas as pessoas, sobre o perdão de Deus que está sobre as pessoas. Então ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. Ele era um oficial importante, encarregado de todos os terrouros de Candace, rainha dos etíopes. Candace aqui não é o nome dela. Candace é um título, como faraó. Para aquela região, Candace era um título dado à rainha mãe. Então tinha um rei e tinha a rainha mãe, que tinha algumas prerrogativas dentro daquela monarquia. A rainha mãe, ao título de rainha mãe, dava-se o nome de Candace, tá? Para você não botar o nome de sua filha de Candace. Então, era um título. Então, olha só a cena, meus irmãos. Este homem, então, Filipe foi, encontrou esse eunuco porque era uma prática comum no passado, a castração, né, de pessoas que eram próximas a rainhas, a esposas, essas questões. Então ele era um eunuco. E é interessante que lá em Deuteronômio diz que os eunucos não entrarão na Assembleia dos Santos. Este homem, quem ele era? Não sabemos o nome dele. Sabemos que ele era um alto oficial, tipo ministro da fazenda da Etiópia, e esse homem veio a Jerusalém para adorar a Deus. Aqui eu chamo a atenção para vocês. Meus queridos, ele era talvez um judeu da dispersão, porque Lucas não vai dizer que ele era a primícia dos gentios. Lucas vai dizer que o primeiro gentio a se converter vai ser Cornélio. Então, das duas uma, ou ele era um judeu da dispersão, ou ele era um judeu prosélito, aquele judeu que aderiu à religião judaica. Mas algumas coisas nos chamam a atenção aqui. Um homem influente, um homem rico, ele vai comprar um manuscrito à mão, o que era muito raro e caro, mas ele podia, porque ele era um homem rico, ministro da fazenda, e ele vai andar 300 km. Talvez na sua Bíblia tem. E ele parou o carro. Carro aí é uma maneira de expressão de dizer, mas é carruagem, é carroça mesmo. Mas é uma carroça mais ajeitadinha, mas é carroça. É carruagem, com um acolchoadozinho, mas é carruagem. Eu fico imaginando 300 quilômetros de carruagem. E lendo o profeta Isaías, né? Meu Pai do céu. Esse homem não achou distante 300 quilômetros para adorar a Deus. Não sabemos se ele teve acesso ao templo por conta da sua condição de ser eunuco. Não sabemos se os judeus fizeram algum tipo de concessão ou se ele simplesmente entrou sem dizer nada. Ninguém vai verificar mesmo. Ele talvez entrava e ficava ali e adorava, mas ele não era bem-vindo se ele fosse falar quem ele de fato ele era. Mas esse homem não mediu esforços.
para rodar 300 quilômetros para ir, 300 quilômetros para voltar, em uma carruagem para adorar a Deus. Não achasse suficiente, ainda voltava lendo. Meus irmãos, ler em movimento é ruim. Eu não consigo ler ando de carro, nem ônibus, nem de ônibus de viagem, nem bugio atalaia, nem pensar. Não tem nem como, né? Você tem a leitura comunitária, você abre aqui e o cara, passa a página por gentileza, eu digo, tá bom. Esse homem não mediu esforços, meus irmãos, porque ele tinha um interesse vivo em se aproximar de Deus. Então, nós precisamos obedecer à voz do Espírito de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo nos indiz? E aí, observe, meus irmãos, que o Espírito, ele vai falar conosco sobre todas as coisas que vão glorificar a Deus e que vão nos ajudar a nos aproximarmos de Deus. Vou dar um exemplo. Tem essa da evangelização, mas quantas vezes você já ouviu um desejo interior? Essa voz aqui, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Ouvir a voz e obedecer a voz do Espírito Santo não é uma voz audível, como alguém falando no ouvido. Isso é complicado, não procure isso. É interior, é um desejo interior, porque o Espírito, ele habita em nós. Se fosse para falar no ouvido, ele estaria fora. Certo? Se é para falar no ouvido, ele estaria fora da gente falando, eu estou, Jesus Cristo. Ele ia correr, ia fugir. Né? Eu estou falar agora, meu Pai do céu. Não é de fora para dentro, é de dentro para dentro, é uma voz interior, que cabe a você discernir, se for para glorificar a Deus, para comunicar a graça de Deus, para lhe aproximar mais de Deus, é a voz do Espírito. Quantas vezes você já ouviu a voz do Espírito lhe dizendo, ei, você não leu a Bíblia hoje? Você já ouviu isso? O Espírito lhe dizer, você sentir, eita, você vai dormir aí, eita, logo agora o Espírito Santo vai lhe lembrar, ei, você não leu a Bíblia hoje? Levanta-se da cama e vai ler a sua Bíblia. Se é o Espírito que está lhe chamando, essa sensibilidade que nós temos que ter, ouvir e obedecer. Infelizmente, as pessoas deturparam essa questão da voz do Espírito, terceirizaram, aí vem um profeta extravagante falar o que eu tenho que fazer. Se o Espírito mora em mim, tem que vir um profeta vir me dizer o que tem que fazer. Vai lavar roupa, rapaz, por favor. Agora a gente não quer exercitar a nossa sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus e obedecer. E quando isso acontece, meus irmãos, coisas extraordinárias podem acontecer conosco. Vou dar um spoiler mais na frente de Atos. Abra aí Atos 16, verso 6. Olha que interessante. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Como assim? Acabei dizendo que o Espírito nos leva, nos chama para pregar a palavra, e aqui o Espírito impele Paulo de pregar a palavra na província da Ásia. Porque, meu irmão, a obra evangelizadora é uma agenda do Espírito Santo. Ele tem a sua agenda, tem o seu cronograma, tem os seus projetos e planos. Não era para Paulo ir para aí agora, era para ele ir para a Macedônia. Quando a gente se coloca à disposição de Deus para ouvir o Espírito, Ele guia o seu povo, Ele direciona. Na sequência, olha o 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito os impediu. Como impediu? Não foi assim, se colocou na porta, eles voltem, não. Voz interior, em oração, eles não sentiram paz, em oração, não sentiram motivado, e ficaram sem entender. Eu fico imaginando Paulo, Silas,
comitiva dizendo, não estou entendendo, gente. A gente veio aqui para pregar. Vamos para Bitínia, o povo lá precisa. Gente, mas não sei o que está acontecendo. Eu não estou me sentindo bem indo para Bitínia. Eu não sei o que está acontecendo. Senhor, não dá. Até que Deus vai fazer algo, no versículo 8. Então, contornaram a Misa e desceram a Troade, e o 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Olha agora o discernimento espiritual. Depois que Paulo tivesse a visão, preparando-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo, não era um profeta de fora dizendo, era uma conclusão interna. Eles concluíram, examinaram a situação, oraram, perceberam que teve aquela visão, mas a visão não foi automática. Eles concluíram que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos, primeiro, ouvir, ter sensibilidade para ouvir o Espírito de Deus. Segundo, não basta ouvir, eu tenho que obedecer à voz do Espírito, mas também, nesse obedecer, me colocar como instrumento do Espírito para abençoar outras pessoas. Volte aí para Atos 8, o verso 31. Não, antes, desculpe. Volte lá, o verso 28, que eu pulei. 28. Ele estava no caminho de volta para casa, sentado na sua carruagem, e lia o profeta Isaías. Lia Isaías 53, que dizia, o Espírito disse a Filipe, proxime dessa carruagem e acompanha. Agora o 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou. Pode deixar aí. Era comum na época, leitura era para poucos. Esse etíope, eunuco, ele estava lendo um trecho da Bíblia, profeta Isaías, um pergaminho manuscrito feito à mão, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Então ele lia grego, era um homem culto. Ninguém ia botar o ministro da Fazenda, uma pessoa que não tem habilidade, era um homem culto. Ele ia para Jerusalém, conseguia fazer a adoração que era em hebraico, lia em grego, e ele então está lendo ali, e aí era muito comum, quem lia, quem tinha o costume de ler naquela época, só lia em voz alta. Ainda hoje alguns têm essa mania, né? Carlinha tem isso. Carlinha só lê em voz alta. É meia alta, é meio que... É assim. Tem gente que tem esse costume, né? Você gosta de ler em voz alta. Eu não gosto de ler em voz alta. Eu nunca leio em voz alta, é raríssimo. Mas naquela época era o costume, era para poucos. Inclusive há uma instrução rabínica, que interessante. Há uma instrução rabínica antiga, Marcelo, que diz o seguinte: quem for ler qualquer passagem das Escrituras em transporte, em lugares públicos, tem que fazer em voz alta. Interessante essa instrução, porque a Bíblia era escassa. Então, meu irmão, se você consegue ler, está na praça lendo, lê em voz alta que se abençoa outros. Alguns podem se chegar e sentar, já que não sabe ler, já que você sabe ler, lê em voz alta. Era uma instrução. Então isso acabou gerando essa prática. Então ele estava lá, né, lendo o profeta Isaías. E então ele chega caminhando, acho que era uma caminhada boa, né? É meio que uma caminhada, meio que aquele cupezinho, né? E aí, entende o que está lendo? Entende o que lês? E aí isso é maravilhoso. Aí o verso 31. Como posso entender se alguém não me explicar? Meus irmãos, um alto oficial de um país, ministro da fazenda, lê grego,
lê hebraico, um homem culto, importante, tem uma comitiva com ele, tá? Tem uma comitiva com ele, mas aquele homem tem fome e sede de Deus. Aquele homem não está preocupado com o seu status. Aquele homem está preocupado com a sua posição social. O que ele quer? Ele quer compreender o Evangelho. Aí ele se torna agora uma criança. Meus irmãos, não podemos chegar nas Escrituras com prepotência, com orgulho. Nós temos que ter o coração desse homem etíope. Crisóstomo, um pai da igreja antiga, ainda nos primeiros séculos, ele vai dizer que a conversão do etíope, comparando com a conversão de Saulo, foi muito mais intensa, porque o etíope não viu Jesus, o etíope não caiu no chão, não viu uma luz, não, o etíope simplesmente leu e creu. Ele leu e creu. E ele se coloca numa situação, meus irmãos, de humildade. Ele chega para um desconhecido. Quem era Filipe, meus irmãos? Filipe não tem formação nenhuma. Filipe não era um rabino. Era um dos diáconos, um dos 7. E ele então não pergunta para Filipe: e aí, vem cá, quais são as suas credenciais? Onde você fez faculdade? Se foi na Unisquina, eu não aceito não. Ele não vai perguntar as credenciais teóricas de Filipe. Ele diz: olha, eu quero muito saber de quem o profeta está falando. Como eu posso entender se alguém não me ensinar? Se alguém não me explicar? É um coração de uma pessoa que quer aprender. É assim que temos que ser com as Escrituras. Quantas vezes o irmão e a irmã vem para a igreja, e na escola dominical, alguém está lendo, alguém está explicando, e você no alto da sua prepotência fala: mas isso aí eu já conheço, isso aí eu já sei. Quem é o irmão que está falando ali? O irmão está fazendo um comentário, mas o irmão não conhece nada, o irmão é um agricultor, eu sou isso, sou aquilo. O comentário desse irmão, para mim, não serve de nada. Não é assim que funciona com o reino de Deus, meu irmão. O Espírito Santo, ele pode usar quem ele quer. Ele usou uma jumenta para falar para o jumento do Balaão, que estava andando no lugar errado. E então ele disse: Filipe, sente. A palavra aí no NVI diz convidou. Mas sabe qual é a palavra mesmo aí? Suplicou. Ele suplicou, ele disse: por favor, Filipe, me ensine. Então, meus irmãos, Filipe, então, ele ouve a voz do Espírito de Deus, ele obedece, se levanta, mas ele agora torna-se um instrumento do Espírito Santo para abençoar a pessoa. Ele sai de uma cidade e vai para fazer um estudo bíblico com uma pessoa, que ele não vai ver mais nunca mais na sua vida. É o primeiro africano convertido ao Senhor. É o Evangelho chegando na África, meus irmãos. Isso é maravilhoso, é lindo. Começa com Samaria, Jerusalém, Samaria, aí Filipe vem, converte o etíope, o evangelho vai para a África, depois vai ter as viagens missionárias e Paulo vai agora para a região da Ásia e tudo mais. É o evangelho, o poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus, não é a nossa capacidade, não é a nossa eficiência. Lembrem-se, a obra evangelizadora é uma obra do Espírito de Deus. Como posso? E aí, convidou Filipe para entrar ao seu lado. E aí vimos agora uma coisa importante. Precisamos ouvir a voz, ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, obedecer à voz do Espírito, ser instrumento do Senhor, por meio do Espírito, e precisamos compreender a revelação do Espírito de Deus. A revelação do Espírito de Deus, meus irmãos, está nas Sagradas Escrituras. Olha o verso 32. O eunuco estava lendo esta passagem.
ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, não abriu a boca. 33. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor. Agora vem por favor que foi emitido do outro. Suplicou, né? Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Ele está lendo, meus irmãos, a passagem do servo sofredor, de Isaías capítulo 53. Os judeus não esperavam um Messias sofredor. Os judeus não aguardavam o Messias sofredor, eles aguardavam o Messias triunfante, guerreiro. Então, o eunuco aqui se coloca em uma posição de aprendiz. Como judeu prosélito, ele não usa os seus argumentos anteriores, mas ele abre o seu coração. Diz: vem cá, quem é isso? Os judeus, eles interpretam essa passagem como sendo Israel. Israel que é o servo sofredor. E aí, Filipe 35, deixa no verso 35 aí parado. Então Filipe, agora atenção igreja, não adianta você querer ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, querer obedecer à voz do Senhor, querer ser instrumento da voz do Senhor, se você não conhece a palavra do Senhor. Se você não conhece a palavra do Senhor, não vai completar o ciclo na sua vida de ser um instrumento do Senhor na sua e na de outras vidas. Olha o que Filipe vai fazer. Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes, não ficou em debate teológico, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Você precisa conhecer a revelação de Deus. Na teologia, se fala basicamente em duas revelações. Temos a revelação geral, que é a criação. Deus, ele se manifesta na sua criação. O firmamento, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então nós podemos conhecer alguns atributos de Deus, como criatividade, sabedoria, olhando para as aves dos céus, olhando para as cachoeiras. Essa é a chamada revelação geral, que segundo Romanos 1, os homens são indesculpáveis de não querer a Deus, já por conta dela, porque essa revelação geral impregna em nossos corações uma espécie de teologia natural, onde todo homem sabe o que é o bem e o que é o mal, pelo menos no mínimo necessário para ser condenado. Mas graças a Deus que não parou aí na revelação de Deus, porque imagine agora saber quem é Jesus Cristo, olhando para um pardal. Como é que a gente ia saber a salvação, a crucificação, a ressurreição dos mortos? Como a gente ia conseguir saber sobre a Nova Jerusalém, sobre a vida eterna, olhando para a cachoeira, olhando para as estrelas? Não tem como saber essas coisas com a revelação geral. Então, graças a Deus que nos deu a revelação especial, que é o quê? As Sagradas Escrituras. E por fim, Jesus Cristo, que é o ápice da revelação. Então, você precisa conhecer a revelação especial. Filipe vai anunciar, vai pegar aquela passagem de Isaías e vai falar: olha queridão, os profetas falaram de Jesus, ele é o servo sofredor. Então, olha o 34, volta para o 34, a pergunta do eunuco: de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? A resposta de Filipe: está falando de Jesus. E esse Jesus é quem morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse Jesus é quem veio ao mundo como Messias, como servo sofredor. E é esse Jesus que eu estou lhe anunciando agora. E então, meus irmãos, aquele eunuco, olha o verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: olha, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Então, quando você
se deixa ser levado pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor o leva a obedecer a Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, guiado pelo Espírito, eu inevitavelmente vou obedecer a palavra de Deus. Há muita gente que lê a palavra de Deus sem ser guiado pelo Espírito. Lê por curiosidade, lê para entrar em debates, lê para criticar. Recentemente eu vi alguém falando aí nas redes sociais, Agostinho Carrara, eu até falei já uma vez, né? Dizendo que a Bíblia, leu a Bíblia e que os cristãos estão todos errados, porque não é a morte de Cristo que nos salva, é a sua vida. Olha que bonito, mas está totalmente errado. Ele quis dizer, o que salva o cristão é imitar a Cristo, não é a sua ressurreição, nem a sua morte na cruz. Leu a Bíblia sem ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando nós lemos a Bíblia guiados pelo Espírito de Deus, você vai obedecer a sua palavra. Então, olha o eunuco. Certamente, meus irmãos, a gente não tem aqui o sermão, não temos o sermão de Filipe, mas certamente Filipe falou o que Pedro disse, porque Filipe estava lá. O que Pedro disse? Abra em Atos 2:38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Ele falou isso para o eunuco, ele falou isso. E então o eunuco, volte agora, Atos 8:36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui tem água. Você não acabou de dizer que a mensagem é essa? Arrependam-se, creia em Jesus, seja batizado. Tem água ali. O que me impede de ser batizado? A palavra batismo significa mergulho. E a tradição batista entende que a forma correta de alguém ser batizado ou ser batizada é ser mergulhada, imersa em água. O simbolismo do batismo, o batismo ele é a iniciação cristã. Batismo é o rito de iniciação cristã. Ceia do Senhor é o rito de continuidade. Batismo, rito de iniciação na igreja. Ceia do Senhor, rito de continuidade na igreja. Tem gente que se batiza, mas não ceia mais. Então não está com a continuidade aí acontecendo de maneira correta, porque é o rito de continuidade. Mas no batismo é um rito de iniciação na igreja. O batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição. Alguns irmãos, igreja presbiteriana, igreja congregacional, anglicana, não batizam por imersão. Entendemos que isso não é o modo correto, mas aceitamos os irmãos com alegria, porque o batismo não salva. Quem salva é a fé salvadora em Jesus Cristo. Tá? Aceitamos os irmãos com muita alegria, mas compreendemos que esse não é o modo adequado. Porque se fosse para batizar por aspersão, não precisariam chegar em um rio. Bastaria perguntar, Filipe, tem um caneco aí? Tenho. Então me dê um caneco. E aí toma-lhe canecada no homem. Nem pararia a carruagem. Pronto. Mas para que água? Então aí eles foram, tem um riachozinho ali, ótimo, maravilha, né? Alguns simbolizam o seguinte, que eles gostavam de ir para a água, entravam na água, a água aqui no meio, e aí pegar e fazia assim. Fala sério, não faz o menor sentido você ter que ir para uma água para dar uma pingadazinha na cabeça. Então, o eunuco disse, olha, aqui a água, que me impede de ser batizado? Meu irmão, você que está aqui agora nesta manhã, você conhece a Cristo como Senhor e Salvador? Você crê que é um pecador? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados? Se sim, o que lhe impede de ser batizado? Ser batizado é uma ordenança do Senhor Jesus. Não ser batizado, podendo ser, é desobediência. O ladrão da cruz não teve tempo de ser batizado. Mas se ele tivesse tempo, como seria bom ele ter sido batizado e ingressado na igreja? Então ele disse, que me impede de ser batizado? Olha o que Filipe vai dizer, verso 37.
lícito. Ele veio de fato, se crê de todo o coração. Ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a declaração. Se você crê nisso, se você crê no que o etíope eunuco disse, você também precisa ser batizado, batizada. Porque é o que a palavra do Senhor nos ensina, se assim você quer obedecer a palavra do Senhor. Então isso é lícito. E olha o verso 38. E mandando, 38, e assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe o batizou. E aí, queridos, por fim, precisamos, além de obedecer a palavra de Deus, em sexto lugar, precisamos servir ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Ser guiado pelo Espírito não é hoje e não é amanhã, somente depois da manhã talvez. É hoje, amanhã, depois da manhã e sempre. Olha o verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O que acontece? Ele foi para essa estrada que leva para Gaza antiga. Ele tinha saído de Samaria. O Espírito conduziu até o Filipe eunuco e ele foi caminhando. A carruagem, o etíope eunuco parou a carruagem para Filipe explicar a passagem? Sim ou não? Não. Ele mandou ele entrar na carruagem e saíram. Não sabemos quanto tempo demorou, mas demorou. Não foi assim, aí você é bênção de Deus, você é cauda, ou você é cabeça, não é cauda. Não, foi uma explicação do Evangelho, demorou. Então, meu irmão, o que acontece? Filipe tinha se distanciado muito já. Filipe estava assim: eita, Senhor, o Senhor mandou vir para aqui, e agora? Lembra que eu falei? O Deus que nos capacita, o Deus que nos envia, é aquele que nos capacita e que nos dá os meios para fazermos a sua obra. Aprove ao Senhor. Só aconteceu aqui, não vai acontecer mais em nenhum lugar, nem com Paulo, no naufrágio vai acontecer isso. O Senhor teletransportou Filipe. Por quê? Porque quis. E aí, eu fico imaginando a cara do eunuco, sendo batizado, né? Aí, vamos ver, pufa, disse, eita, o negócio aqui é sério. E aí, o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O ministério do Espírito Santo, meus irmãos, vai dar continuidade a esse homem. Ele não vai ter um tutor, ele não vai ter um mentor, mas ele tem o Espírito Santo de Deus. Não era o adequado, mas era o início. Ele voltou para casa com fragmentos do Antigo Testamento e com a mensagem de que é Jesus o cumprimento das profecias e batizado. E o que fez lá? Lembra que eu disse agora? Precisamos servir ao Senhor todos os dias de nossas vidas. O que acontece, meus irmãos? A tradição vai nos informar que ele chegou na Etiópia e iniciou um processo de evangelização. Hoje, a Etiópia, ainda hoje, é um país cristão, igreja ortodoxa etíope, e para eles, o patrono da igreja é o eunuco etíope. Aquele irmão, quando chegou na Etiópia, ele não ficou com aquela experiência para ele. Pelo contrário, ele pregou na Etiópia, pregou ali na região da África. O evangelho chega à África não porque está só uma pessoa, mas é porque a partir de uma pessoa o evangelho vai chegar até o país africano. A igreja etíope, ainda hoje, meus irmãos, é uma das mais antigas tradições cristãs. Claro que ao longo do tempo, dos séculos, vai ter
algumas inserções, tudo mais, mas é uma igreja cristã. E Filipe? O que aconteceu com Filipe? Olha só, cerca de 20 anos depois desses acontecimentos, na verdade, quando saiu da água, né, ele não viu mais, seguiu o seu caminho, verso 40, que encerra. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, Deus deu a Filipe um ministério ali pela região costeira. Então, ele vai começar a pregar naquela região costeira, vai pregar em várias cidades, não voltar mais para Jerusalém, vai casar, vai ter filhas. 20 anos mais tarde, está o apóstolo Paulo a caminho de Jerusalém. Olha o que vai acontecer. Atos 21, verso 8. Depois de nos partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia Marítima, também chamada Cesareia Marítima, região ali que ele ficou. E ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. 9. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Filipe continuou servindo, não, pode deixar. Filipe continuou servindo ao Senhor todos os dias de sua vida. Casou, não fala da sua esposa, possivelmente já era viúvo. Casou, criou as suas filhas no Evangelho. Imagine Filipe evangelista ter agora, cair as suas filhas tudo desviadas. Não, criou as suas filhas no Evangelho. E as meninas profetizavam. Não quer dizer aí que as filhas eram virgens, permaneceram virgens. Quer dizer que naquela hora elas eram virgens e profetizavam. Eu acho que a turma lá da igreja, os jovens lá da igreja, eram mais espertos que os nossos. Cadê a juventude aí? Eu acho que não deixaram essas meninas aí voando, não. Acho que rapidinho casaram com essas meninas, né? Mas Filipe, ele vai ser esse homem que vai se colocar à disposição do Senhor todos os dias da sua vida. Se coloque, meu irmão, minha irmã, para ser instrumento do Espírito Santo na sua vida. Tenha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Ao ouvir, obedeça a voz do Espírito. Ao obedecer, seja instrumento do Senhor para abençoar pessoas. Compreenda a revelação especial do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao ler a palavra de Deus, a leia guiados pelo Espírito, porque se assim for, Ele lhe conduzirá à obediência à sua palavra. E continue frutificando todos os dias da sua vida, para a honra e glória do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer por esta manhã maravilhosa, e que o Senhor falou conosco pela Tua palavra, e sentimos que o Teu Santo Espírito nos ensinou um pouco mais sobre a Tua palavra nesta manhã. E agora que sejamos obedientes à Tua voz, que tenhamos sensibilidade para ouvir a Tua voz, que nos coloquemos à disposição para sermos instrumento do Senhor, para onde, como e o que o Senhor nos quiser enviar. Assim como Filipe foi servo do Senhor todos os dias de sua vida, assim nós também queremos ser. Abençoa a Tua igreja, Pai, conduze-os, que cada um de nós possamos ser um povo que ouve a voz do Espírito e obedece a esta voz para o louvor da Tua glória. Continua agora, Pai Santo, usando o Teu Santo Espírito para nos ensinar por meio da escola bíblica dominical, para que continuemos aprendendo um pouco mais sobre a Tua vontade e assim cumprir o Teu querer nas nossas vidas. Em Cristo Jesus que oramos. E que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso e incomensurável amor de Deus Pai, e o guiar, e as consolações, o ensinar do Teu Santo Espírito, seja com a Tua igreja aqui presente, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.